Olá, seja bem-vindo ao Papo com Especialista. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanócitos, células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele, nos locais afetados. A maioria dos pacientes de vitiligo não manifesta qualquer sintoma além do surgimento de manchas brancas na pele. Em alguns casos, relatam sentir sensibilidade e dor na área afetada. Entretanto, uma grande preocupação dos dermatologistas são os sintomas emocionais que os pacientes podem desenvolver em decorrência da doença. O tratamento do vitiligo é individualizado e deve ser discutido com o dermatologista, conforme as características de cada paciente. Para falar sobre o assunto, a convidada de hoje é a professora Gabriela Roncada Haddad, docente do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com Especialista. Bom, o vitiligo é uma doença autoimune, é uma doença em que o paciente tem manchas, manchas esbranquiçadas na pele, e isso acontece por causa da destruição das células de pigmento que a gente tem na pele. Não tem uma causa exata, tem esse fator autoimune e tem vários fatores que ajudam a desencadear, como estresse, como outras doenças autoimunes, como traumas locais, mas não tem uma causa específica, exceto essa autoimunidade, que é o nosso próprio organismo reproduzindo e fazendo essa destruição dessas células de pigmento da pele. Bom, existem várias causas que contribuem, A causa principal é genética, ou seja, já tem aquela pré-determinação de que aquele paciente vai ter essas lesões do vitiligo. E esse paciente, por ele ter esse caráter dessa autoimunidade, mas alguns fatores ambientais, principalmente estresse, o estresse emocional, algum estresse físico também que aquele paciente passou e algum trauma no local da pele, por exemplo, uma queimadura solar, algum outro machucado, alguma outra lesão na pele pode desencadear essas manchas esbranquiçadas nos pacientes que têm vitiligo ou têm propensão a desenvolver o vitiligo. Na verdade, ele é hereditário a partir do momento que ele vem de uma genética autoimune, tem uma herança genética. Não significa que todo paciente que tem vitiligo vai ter filhos com a mesma doença, mas esse caráter do paciente desenvolver uma doença autoimune, isso é genético. Mas é uma doença que não é contagiosa, não passa para ninguém, mesmo o paciente tendo múltiplas lesões, ele não vai passar para ninguém. E o filho vai herdar, mas não em todas as situações. Ele pode herdar, mas não significa que todo paciente vai ter filhos com vitiligo. A maioria dos pacientes, metade dos pacientes, acaba desenvolvendo isso numa idade mais jovem, entre a infância e a adolescência, até os 20 anos de idade. Mas não tem uma faixa etária específica. Geralmente, entre os 10 e os 30 anos de idade, são a faixa etária que os pacientes desenvolvem a lesão, sendo que, como eu falei, metade deles aparece antes dos 20 anos de idade. Sim, o vitiligo pode afetar várias outras partes do corpo, todas as partes externas, Pode afetar os cabelos, existem alguns pacientes que têm áreas dos cabelos esbranquiçados, ou cílios, ou áreas da sobrancelha, ou outros pelos do corpo esbranquiçados. Pode afetar também mucosa, O paciente então pode ter uma área no lábio ou na mucosa genital também esbranquiçada, e pode também ter nos olhos, a parte do pigmento dos olhos pode ter manchas mais claras também. Além disso, a doença é associada, com outras doenças que não são vitiligo, mas outras doenças autoimunes podem ser associadas ao vitiligo também. Bom, na verdade, nós temos muitas opções de tratamento tópico, de passar. Então, alguns corticoides, a gente usa corticoides
de média a alta potência, a gente passa naquelas lesões, alguns também inibidores da calcineurina, que a gente fala que são algumas outras pomadas também que tentam poupar, né, a gente de uso crônico do corticoide, mas também com ação local, né. Além disso, a gente pode fazer também a fototerapia, que é quando o paciente faz uma máquina específica de luz, de uma banda, né, de um raio de luz específico para tentar aumentar essa pigmentação dessa pele. E além disso também o paciente pode fazer esse banho de luz mais controlado com o sol, tomando medicações que fazem com que aquele paciente tenha uma melhor captação da luz do sol, então ele pode fazer esse banho de luz em casa. Além disso, algumas medicações orais também, com corticoides orais, medicações imunossupressoras, que a gente diz que são medicações que diminuem aquela autoimunidade que está atacada no paciente, né? Então diminui essa reação imune que o paciente está tão importante. E agora, atualmente, a gente está também com algumas medicações novas, inibidores específicos de porções específicas da imunidade, que são chamadas de medicações biológicas ou medicações inibidoras da JAK, que é um nome que a gente usa, né? Também podem ser feitos procedimentos cirúrgicos. Então a gente pode tentar fazer, em alguns casos com resultados interessantes, transplante de melanócitos, transplantando uma área de pele com a pigmentação normal numa área de pele com a pigmentação esbranquiçada, alterada, tentando fazer com que isso estimule a pigmentação que está alterada na mancha voltar ao seu normal. E também outros tratamentos adjuvantes que a gente faz, como psicoterapia, como até maquiagens para camuflar, a gente considera como opções de tratamento também. Sim, o estresse emocional pode fazer as duas coisas, tanto estimular o aparecimento, né? Então aquele paciente que já tinha uma tendência genética que estava lá escondida, ou aquele paciente que já tinha outras doenças autoimunes, com o estresse emocional, ele pode passar a desencadear lesões de vitiligo. Além disso, uma pessoa que tem poucas lesões, tem uma ou outra lesão, em situações de estresse emocional importante ou estresse físicos também importantes, pós uma cirurgia, ou até um estresse local, né, um trauma local, pode também desencadear lesões de vitiligo ou piorar lesões outras já existentes. Na verdade, acho que isso é nosso principal desafio, né? Especialmente quando a gente pensa, né, no dia do vitiligo, acho que isso é um desafio. Primeiro, do estigma que o paciente sofre, né? O paciente é estigmatizado como uma pessoa que tem uma doença de pele. Às vezes, muitos pacientes ou vêm de outras pessoas, você não tratou, tem tratamento melhor, não estão fazendo o tratamento correto, o que não é uma realidade. O tratamento é um tratamento difícil, é um tratamento que não é em todas as vezes que a gente consegue um resultado tão satisfatório. Então esse lado psicológico, né, isso é um desafio pra gente. Então a gente sempre recomenda, quando os pacientes puderem, né, um apoio psicológico, psicoterapia em grupo, aquela educação daquela família e das pessoas que estão ao redor, estão convivendo com aquele paciente, tanto do lado da não transmissibilidade da doença, quanto também daquele estigma que aquele paciente possa carregar. Graças a Deus, né, agora a gente tem também situações de melhor esclarecimento da população, né, a gente tem na mídia a gente tem até pessoas famosas que têm a doença e se expõem para tentar contribuir para também acabar com esse estigma, que é o nosso objetivo. A exposição ao sol é uma das opções de tratamento que a gente tem para o vitiligo. Então a gente recomenda a exposição, obviamente, dentro daqueles horários que a gente coloca como recomendáveis, que são antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, né, que são horários melhores para a exposição ao sol. E além de tudo, a gente sempre recomenda que o paciente tome sol moderadamente naquelas manchas. O objetivo é o sol nas manchas, mas não um sol que arda, que fique vermelho, que descasque, né? E a gente recomenda fazer o contrário do que muitos pacientes pensam. A gente orienta a passar o protetor solar nas áreas de pele que não estão afetadas, para estimular a pigmentação da área que está clara e tentar igualar essa cor. Claro que se aquele paciente for para um solão, um verão, uma coisa exagerada, aí tem que proteger sim, porque a área da pele com vitiligo pode ser mais sensível. Mas o princípio do tratamento é tomar sol na área com vitiligo e proteger a área sem vitiligo para tentar igualar a cor.
Com relação à cura, é difícil a gente falar sobre isso, né? Porque por se tratar de uma doença autoimune, é uma doença que a gente diz que tem controle, não tem cura. Tem muitos pacientes que ficam sem lesões por longos períodos ou até para sempre sem lesões, mas é difícil a gente usar esse termo cura. Agora, com relação a controle, o que a gente consegue fazer? Eu já falei sobre, né, as maquiagens para camuflagem. Isso a gente considera como uma opção de tratamento, porque isso faz com que, né, o emocional daquele paciente se estabeleça melhor e com isso ajude no tratamento, isso é muito importante. E além disso, novas opções de tratamento, como eu citei anteriormente, que são as medicações que a gente fala que é inibidores da janusquinase, é uma via inflamatória da autoimunidade, então a gente inibe isso para tentar fazer com que o sistema imune daquele paciente pare de reagir tanto e a gente consiga a melhora, né, a volta dessa pigmentação. E medicações biológicas também nesse mesmo sentido. Além disso, também estão sendo desenvolvidos novos imunomoduladores. São substâncias tópicas que você passaria naquela lesão para tentar controlar aquele sistema imune que está super atacado. Então, são medicações que são promissoras, medicações infelizmente ainda muito caras, mas que eu acho que para um futuro não muito longo a gente vai ter opções de controle muito melhor e de controle até total de muitos pacientes. Eu gostaria de agradecer, né, o convite e eu queria falar sobre o quão importante é a população que não tem vitiligo, né, saber apoiar e saber entender os pacientes que sofrem, né, dessa doença. Eu acho que é importante as pessoas que não têm vitiligo entenderem e verem como uma doença sem estigmatizar o paciente, sem, né, afastamento, sem ter né, esse tipo de atitude que acaba incomodando mais, acaba piorando o lado psicológico dos pacientes com vitiligo que já estão afetados, né? Eu acho que é importante a conscientização da população como um todo e também uma coisa que a gente sempre fala para os nossos pacientes, que é muito importante. O vitiligo é uma doença externa, né? É uma doença que afeta a pele, pode afetar os olhos, cabelos, mas ele não tem um problema físico. O paciente não vai ter uma dificuldade de fazer nenhuma das suas atividades, não vai ter nenhuma dificuldade física. Ele vai ter sempre aquela doença externa, né? Aquela coisa que é mais visual do que propriamente uma patologia sistêmica. Então, acho que isso é importante para o paciente e para as pessoas que convivem com esses pacientes. Agradecemos à professora Gabriela Roncada Haddad por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.